Olá, pessoal! Meu nome é Cleide, professora de Química, e nós vamos hoje para mais uma aula. Vamos falar hoje de termoquímica. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá bom? Para ficar mais fácil aí a compreensão. Isso, agora sim. Beleza. Deixa eu melhorar aqui, colocar aqui em cima. Ok. Então, vamos lá. O que é termoquímica? Ainda não vamos definir termoquímica. Por enquanto, basta vocês refletirem aí sobre esse calor que está mostrando aí nesse fogo. Olha lá, a palavra termo lembra ter termômetro, temperatura, calor, não é mesmo? E química de reações químicas. Mas vamos lá, vamos continuar para vocês entenderem aí, ficarem ó, tinindo nesse conteúdo de termoquímica. Antes de nós falarmos realmente de definir termoquímica, a gente precisa saber a diferença entre essas três palavrinhas aí, olha. Energia, calor e temperatura. Sabe definir essas palavras? Sabe diferenciar cada uma delas? Não é muito fácil não, né? Mas vocês vão aprender hoje, tá? A diferença entre energia, calor e temperatura. Vamos lá. Que efeito bonito, hein? Olha aí, pessoal, energia. Energia não é uma palavra muito simples de ser definida, não. Mas o conceito que mais se aproxima é que energia é a capacidade de realizar trabalho, ou seja, gerar movimento, força, tá bom? Em um determinado corpo, substância ou sistema físico. Bem, tá, vamos lá então. E calor? Calor é um tipo de energia. Nós sabemos que há vários tipos, né, de energia. Calor é um desses tipos, conhecido também por energia térmica. E o que é esse tipo de energia, que é o que vai nos interessar aqui nessa aula, né? O calor, pessoal, é uma energia que flui de um corpo para o outro. A gente chama de energia em movimento, porque ela sempre vai passar de um corpo para o outro, mas em uma condição, quando houver diferença de temperatura entre esses corpos. E sempre ele vai fluir de um lado que tiver maior temperatura para outro de menor temperatura. Mas espera aí, e temperatura? Já falamos então que calor é um tipo de energia e agora a gente viu que para ter calor tem que ter diferente temperatura. Mas o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Isso mesmo. Quanto mais as moléculas estiverem agitadas em um sistema, em um corpo, maior é a temperatura. Ok? Então, definindo as três palavrinhas, agora a gente vai dar continuidade. Mas ainda, ó, estou mostrando aí para vocês uns esqueminhas para lembrar da diferença de energia, calor e temperatura. Tem uma máquina aí trabalhando ó, a todo vapor, né? Para ela trabalhar, ela precisa de energia, né, para se movimentar. Então, é a energia que vai fazer com que esse movimento aconteça. Tem uma família aqui tentando impedir o calor de chegar até eles. Olha como é que eles estão aí para lá e para cá, né? Tentando fugir do calor. E ainda aqui, pessoal, tem dois sistemas, um a 157 Kelvin e o outro a 809 Kelvin. Observa que esse sistema com a temperatura maior, as moléculas estão extremamente agitadas, ok? Beleza, vamos continuar. Agora, a gente tem aqui um outro desenho para falar mais um pouquinho do calor, já que o calor vai ser tão importante para nós. Olha lá, quando não há diferença de temperatura, não existe calor. O calor, pessoal, então quando a pessoa fica, estou com muito calor. Na verdade, você não está com calor. O calor está passando de um meio para o outro. Ele está passando do meio externo para o seu corpo. E aí você tem essa sensação térmica, né? Então, calor é quando passa do meio para o seu corpo. E quando você coloca e quando você sente frio, então? É o oposto, né? O seu corpo está perdendo calor para o meio.
Se você coloca um agasalho, uma blusa de frio, o que você está fazendo? Você está impedindo essa troca de calor do seu corpo com o meio, ok? Então tá aí, olha, o moço segurando uma xícara de café quente e vai esquentar a mão dele, vai passar do copo para a mão. E se ele segurar uma água geladinha, vai passar da mão para o copo também, ok? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos agora que ocorrem com absorção e liberação de calor. Quando uma reação química ou uma mudança de estado físico, né, libera calor, a gente chama de exotérmico. O que é exo? Esse prefixo exo significa externo, para fora. Então, exotérmico que libera calor. Tem várias situações que ocorrem no cotidiano com a liberação de calor. Por exemplo, as reações de queima da vela, queima da madeira, queima do papel, as reações de combustão, queima da gasolina, né? Liberam calor para o meio. Por isso, quando você está perto de uma fogueira, você sente calor, né? Você tem a sensação, né, que está passando calor do meio, né, para você. Ok? Porque aquela fogueira, aquela queima, aquela reação está liberando calor. Já quando você coloca uma bolsa de gelo, né, na sua perna, no seu braço, você tem aquela sensação de frio. Por quê? Porque absorveu o calor do seu corpo, da sua pele. A fotossíntese também é um exemplo de uma reação química que ocorre com a absorção de calor, endotérmico. E tem outras mudanças de estado físico aqui também. Olha, para o gelo derreter ou para a água entrar em ebulição, precisa absorver o calor. Processo endotérmico. Gravou? Exotérmico libera calor, endotérmico absorve calor. E aí tá as mudanças de estado físico para vocês observarem isso aí, olha, né? Passando do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Absorve calor, processo endotérmico. E todo o oposto, contrário, libera calor, processo exotérmico. Vamos falar agora de variação de entalpia. Entalpia, pessoal, é representado pela letra H. E delta H, esse delta é variação. Então, delta H é variação de entalpia. Mas o que é essa variação de entalpia, né? É a quantidade de calor liberado ou absorvido em um processo físico ou químico. Isso mesmo, a gente consegue quantificar essa quantidade de calor através, né, de equações, de cálculos que a gente vai ver depois, né, nas aulas posteriores aí, tá bom? Mas as unidades desse ΔH são essas aqui, olha, caloria, o seu derivado, quilocaloria, joule ou seu derivado, quilojoule. São as unidades mais comuns para falar de variação de entalpia. Tem uma maneira simples de calcular também essa entalpia através da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como assim? Olha, o processo, uma reação química, você terá os reagentes e os produtos. Imagina, vou dar um exemplo aqui, um pedaço de papel para queimar, né? Ok? Então você tem um pedaço de papel, esse é o reagente. Para ele queimar, ele vai precisar de oxigênio. Então você tem dois reagentes, o papel e o oxigênio. Beleza? Depois que queimar o papel, você vai ter cinza, você vai ter gás carbônico, você vai ter vapor de água, você vai ter outras substâncias, é o produto. Bem, antes de acontecer a queima, esses reagentes tinham uma quantidade de calor, um conteúdo energético. Após a queima, eles vão ter outra quantidade de calor. Então, a gente faz esse cálculo da variação do antes e do depois, né? Para calcular aí o ΔH. Ok? Nós vamos ver exercícios aí posteriores para aplicar isso aí. Fiquem atentos. Ah, que feito, legal. E aí, agora nós temos aqui gráficos, tá? Olha lá, pessoal, dois gráficos para representar as reações, né, os processos endotérmicos e exotérmicos. Observem, esse primeiro gráfico aqui, o produto está em cima,
e o reagente embaixo. Se o produto está em cima, significa que houve, após o processo acontecer, um ganho de calor. Então, é endotérmico, esse gráfico é endotérmico. Já aqui, ó, o produto está embaixo, tá vendo? Então, significa para nós que depois que tudo aconteceu, o conteúdo de energia energético do produto é menor, liberou calor, ok? Outra coisa interessante é que o ΔH para uma reação endotérmica, ele é positivo, maior do que zero. E para uma reação exotérmica, esse ΔH é negativo, menor do que zero, ok? Ainda temos aqui alguns exemplos de equações, opa, vou voltar aqui, de equações, né, termoquímicas, ó. Maneiras de representar as equações e mostrar esse ΔH. Ó, aqui está mostrando a combustão do metano, a queima do metano. Essa queima, ó, liberou calor, tá vendo? Liberou menos 890,4 kJ por mol. ΔH negativo. Se ΔH está negativo, liberou calor. Aqui o ΔH é positivo, então absorveu o calor. Agora, isso aqui é outra maneira, ó, tá vendo? De representar. Não está o ΔH aqui, mas tá vendo que no reagente, antes da seta, são os reagentes, tá, pessoal? Fique ligado. Antes da seta, reagente. Então, antes da seta está positivo, então ganhou calor. Depois da seta, aí tá aqui, ó. Antes da seta, positivo, ganhou calor. E se antes da seta tiver negativa, aqui, ó, nos reagentes, ó, tá negativo, tá liberando calor. Ok? Grava isso, tá? Beleza. Continuando para finalizar já um exercício. Temos um exercício aqui com um gráfico e ele quer saber a resposta correta. O que você vai analisar? O produto está embaixo, tá vendo? O HP, a quantidade de calor do produto, está embaixo. Então, ele está perdendo calor. Se está perdendo calor, é uma reação exotérmica. HP menor do que HR, reação exotérmica. Portanto, a letra correta é a letra D. Por hoje é só, pessoal. Fiquem ligados na nossa próxima aula, continuando esse assunto de termoquímica, que é um assunto muito bacana. Fiquem todos com Deus, um abraço e até mais.